Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Sani, eu trabalho no Multimeios e como vocês acabaram de saber, né? Vocês estão sabendo que agora vamos fazer parte da semana de vocês, né? Dia de sexta-feira, nós vamos estar sempre vindo aqui dar indicação de livro, fazer uma resenha, algo do tipo. Vocês podem dar retorno pra gente de algum livro que vocês queiram saber a resenha, caso a gente já tenha lido. A gente vai passando para vocês, tá bom? Vocês sabem que quem me conhece, que vai muito na biblioteca, sabe que eu sou uma leitora compulsiva, adoro ler. E eu fui incumbida de ficar com a missão de passar resenha, primeira resenha, vídeo resenha para vocês, tá certo? Quem quiser pode passar pra gente dicas ou dúvidas. Vocês conhecem um livro tal, vocês têm um livro tal, vocês podem fazer esse feedback com a gente também, tá certo? Então a gente vai começar aqui com vocês hoje, tá? Então, se eu tô aqui falando com vocês, né? Claro que eu também não sei de cor todos os livros, então se vocês verem olhando assim pra baixo, é porque eu tô em pesca, tá? Aqui pra vocês, porque posso esquecer as histórias, um pouco da história, e eu não quero perder pra vocês saberem bem direitinho do que se trata, tá bom? Então vamos começar com a dica de hoje. Bom, pediram que eu falasse um pouco, justamente do tipo de livro que eu gosto de ler de tudo. Então, hoje eu vou começar com uma saga, são 3 livros, tá? E vou falar um pouco da saga em geral e um pouquinho do livro 1 para vocês hoje. Então, para toda semana a gente já tem, quem gostar, quem gosta de saga, quem não gosta, vai trocando ideia aqui com a gente, tá? Eu vou falar da primeira saga, porque não sei se quem me conhece sabe, eu adoro história de bruxa. Eu não gosto quando tratam elas como vilãs, algo do tipo, sabe? Eu gosto da história de magia, livros que falam sobre magia, poder feminino, principalmente porque bruxas geralmente são mulheres. E eu vou falar pra vocês um pouco da Crônica das Irmãs Bruxas. São 3 livros, tá? O primeiro por acaso eu tenho, porque eu gosto muito dessa saga, pra vocês terem noção, ó. São 3 livros. O Enfeitiçada, que é o livro 1, que é o livro que nós vamos falar hoje. O livro 2, nós temos a Amaldiçoadas, e o livro 3, Predestinadas. Então, é uma saga pequena, são 3 livros, não são muito grossos, ó, tranquilo de se ler. É uma história facinha de se ler, ela é gostosa, ela evolui muito legal. Então, saga às vezes se torna chato, porque o livro 1 é bom, o livro 2 não é, o livro 3 pior. Então, mas para quem gosta desse estilo de livro, de magia, de aventura, um pouquinho de romance, tem um fundo histórico, né? Então, nessa história, então quem gostar desse tipo de livro vai gostar muito dessa saga, tá certo? Vou falar um pouquinho, então, da história, do que envolve, do que é a história geral da saga. Não tô falando do livro 1, tô falando da saga em geral, tá? Antes do grande templo de Nova Londres cair, o oráculo anunciou uma nova profecia. Previu que antes do alvorecer do século XX, um trio de irmãs chegará à idade adulta. Todas bruxas. Uma delas terá o dom da magia mental. Será a bruxa mais poderosa a nascer dos séculos. Ela terá poder suficiente para mudar o rumo da história, para suscitar o ressurgimento do poder das bruxas ou segundo terror. Esse é o fala do livro 1, tá? A história em si, ela tem um plano de fundo, a sociedade do século XX, tá? São 3 irmãs, Kate, Maura e Tess. Elas são cativantes, elas são peculiares, cada uma tem uma personalidade. Então a gente acaba aqui torcendo mais para uma do que para outra. Essa história, esse tipo de história que envolve personalidades diferentes. Então, uma pessoa pode gostar de uma personagem, outra pessoa gostar de outra, se identificar com elas, cada uma por isso, tá? Então, vamos lá. Elas moram num lugar onde existe um segredo mágico, né? Como eu falei um pouquinho antes, sobre uma profecia que fala, né? Então, com o segredo, tudo em segredo, porque naquela época existia um cristianismo que era muito fanático, era muito forte. Então,
bruxa naquele tempo, que teve a caça às bruxas, então era mais ou menos esse período que acontece essa história do livro. Então elas têm que viver nesse ambiente, descobrirem que são bruxas, que têm poderes nesse ambiente, onde elas têm que esconder isso, porque nessa época o cristianismo fanático dizia que era bruxa ia pra forca, né? Ia ser queimada na fogueira. Aí então, com a morte da mãe delas, a mãe dela era muito nova, Kate, que é a mais velha, teve o papel de proteger as irmãs contra a magia, né? Ela sempre acreditou que magia tinha que ser temido, tinha que ser controlada, né? Justamente porque elas viviam nesse ambiente de medo. Então, ela era uma criança com a responsabilidade grande de cuidar das outras duas irmãs, né? Ela estava no começo da vida, ela tinha que se preocupar com casar, que naquela época as mulheres eram criadas para casar, e estava chegando a hora de chegar a época de procurar os pretendentes, procurarem ela, quando começaram a surgirem os primeiros indícios de que elas eram mágicas, né? Ela, nessa época, ela tinha um crush por um bibliotecário, né, que ajudava ela um pouco a cuidar das irmãs dela, sabia das histórias dela, que a mãe dela morreu cedo e elas ajudavam, né? Então eles cresceram junto, ele viu a evolução delas, viu como ela cuidava das irmãs, né? E tudo foi se transformando. Então a história conta isso, o crescimento dela, o descobrimento da magia e o dilema disso, querer ser normal, querer casar, não sei o quê, e ainda assim ter que viver nesse mundo bruxo, né? A Crônica, ela é uma série juvenil, super delicada, os personagens que aparecem na história, elas são, como é que eu posso dizer, cativantes, ela pega a gente, sabe? E as continuações, geralmente, saga tem essa história do livro 1 ser bom e os outros não serem, mas essa não, todos os livros são bons. O livro 3 é o livro mais agitado, que é o final, quando tem, eu não vou contar, né? Mas é um livro, é uma saga muito legal. Você consegue seguir, consegue ler super tranquilo. Você fica louco para terminar um, para pegar outro, para pegar outro. Por sorte, nós temos os 3 já, mas quando eu li, eu esperava ano a ano, que nem série de TV, né? Você assiste a primeira temporada, a segunda temporada, eu tive que esperar. Eu li quando lançou o primeiro, fui seguindo. Esse livro é da Jessica Spotwood, inglesa, tá? Então, os livros dela falam muito sobre isso e é muito legal, tá? Sabe? E eu vou ler um pouquinho aqui da resenha do livro 1. Quem quiser esse livro, a gente vai colocar para vocês aí o PDF, baixem, leiam, é uma boa dica, tá? Eu vou falar um pouquinho da sinopse do livro 1, que é o que vocês vão receber agora, tá bom? Antes do alvorecer do século XX, um trio de irmãs chegará à idade adulta, todas bruxas. Uma delas tem o dom da magia mental e será a bruxa mais poderosa a nascer em muitos séculos. Ela vai ter o poder de mudar o rumo da história, para suscitar o ressurgimento do poder das bruxas ou, para alguns, o terror. Quando Kate descobre essa profecia no diário da mãe dela, morta há pouquinhos anos, ela entende que precisa repensar seus planos. Qual será a melhor opção? Servir a Irmandade? Longe dos olhos do vigilante dos irmãos caçadores de bruxa? Aceitar a proposta de casamento? Que eu falei no comecinho, que ela estava nessa dúvida. E ela estava naquela dúvida. Segurança, ou abandonar tudo e viver um amor proibido, ou ir atrás da magia, né? Então, vocês se preparem para se encantar com os pretendentes da Kate. Você vai ficar com raiva do ranço que as pessoas têm pelo povo que detesta a magia. E então é muito legal essa história, ela mexe muito com emoções, porque não só se fosse magia, a gente pode botar o que fosse. Ser diferente numa época onde ser diferente era ruim, né? Então, até hoje, se a gente pensar ser diferente, às vezes não é visto como uma coisa boa. Então, esse livro, ele mexe muito com esse tema. Mas ele é super jovem, cativante, ele é rápido, então você vai se envolver em várias histórias, cada irmã tem uma história diferente, então muito legal. Esse primeiro livro fala bastante da Kate, né, que é a irmã mais velha, como ela descobriu a magia, como ela tenta esconder das irmãs, como que ela descobriu a profecia, tá? Então eu espero que vocês gostem, o PDF vai estar aqui pra vocês, tá bom? Quem quiser coloca lá,
pode conversar com a gente, botar o que gostou, o que não gostou, dar dicas para os próximos. Os próximos eu vou falar da saga, tá? Dos 3. Os próximos eu vou falar um pouquinho do livro 2 e do livro 3. E eu espero que vocês gostem. Deem bastante dica do que vocês querem ver aqui, vocês querem ler. E até a próxima, pessoal!